Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai resolver as questões 12 e 19 da UBMF 2017, nível 3, primeira fase. Bom, vamos começar com o número 12, que é mais a parte de dados. Digo, dados, realmente dados. Por duas vezes, Vinícius juntou, como na figura, 3 dados com faces numeradas de 1 a 6, um dado normal, de tal modo que faces em contato tivessem o mesmo número. Em cada uma das vezes, ele somou os números de todas as faces que não ficaram em contato entre si. A diferença entre as somas obtidas foi 16. Quais são os números das faces que nunca ficaram em contato entre si? Tudo bem, são 3 dados. Imagine que um dado vai ficar encostado com o outro com o mesmo número e o terceiro vai ficar encostado com o segundo. Todos eles têm que ter o mesmo número encostado. Para a gente saber isso, nós precisamos somar todos os dados, todo o valor dos dados, só que excluindo alguns números, aqueles números que vão estar em contato. No caso, a gente vai ter que aplicar isso primeiramente com a soma dos 3 dados. A soma de todos os lados de um dado resulta de 21. De 1 a 6 resulta em 21. 21 vezes 3, que é a quantidade de dados, dá 63. Vamos pensar da seguinte maneira. Para a gente achar uma diferença já grande e que tenha uma diferença que contraste bastante, vamos pensar no seguinte: vamos fazer a menor soma possível a maior soma possível. Vamos tirar o número 1 e o número 2, que é essa maior soma possível, porque a soma de tudo, tirando 1 e 2, vai interferir menos nos dados. Então, pense que o 1 tem que juntar com 1, o 2 tem que juntar com 2. Então, nós temos que fazer o resultado, que é 63, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. O que resultará em 57. Certo? Guardado esse número, vamos tentar a menor soma possível. 63, vamos deixar da mesma maneira, 21 vezes 3, 63, menos os maiores números possíveis que podem se juntar, 5 e 6, ou seja, o 5 juntando com 5, por isso 2 vezes 5, 5 mais 5 mais 6 mais 6, menos 63, o que resulta em 41. 57 menos 41 igual a 16. Bingo! A gente sabe que os números usados são 1, 2, 5 e 6. E, por eliminação, a gente pode dizer entre as questões: A sendo 1 e 4, errado. B entre 1 e 6, errado. C entre 2 e 5, errado. E entre 2 e 6, errado. A resposta é D, por eliminatória, que é 3 e 4. Quais são os números das faces que nunca ficaram em contato entre si? 3 e 4. Porque o 2 e o 1 é mencionado em todas as outras opções. Passando para a questão 19, nós temos uma questão de probabilidade. Uma caixa contém 9 bolas idênticas, numeradas de 1 a 9. Uma primeira bola é sorteada, seu número é anotado e a bola é devolvida à caixa. Repete-se esse procedimento mais 2 vezes, anotando-se também os números da segunda e terceira bolas sorteadas. Qual é a probabilidade de que a soma dos números das 2 primeiras bolas sorteadas não seja um múltiplo de 3? Atenção, a soma não seja um múltiplo de 3 e a soma dos números nas 3 bolas sorteadas seja um múltiplo de 3. Pois bem, nós temos 9 bolas. A primeira questão que a gente tem que analisar, porque nessa questão nós temos duas outras subquestões embutidas, é qual é a probabilidade de que a soma dos números nas 2 primeiras bolas sorteadas não seja um número múltiplo de 3. Vamos pensar que a possibilidade total para o primeiro lançamento, quer dizer, para o primeiro sorteio, são 9, porque podem ser sorteados 9 números. Então, número 9. Vamos pensar, qual é a probabilidade de que a soma dos números das 2 primeiras bolas sorteadas não seja um múltiplo de 3? Vamos pegar o 1, por exemplo, que fosse sorteado. Ele, para se tornar um número múltiplo de 3, ele precisa somar com 2, ele precisa somar com 5 e ele precisa somar com 8. Nós já sabemos quais são as possibilidades possíveis, quais são o número total de possibilidades para ser um múltiplo de 3, que são 3 possibilidades. Mas na verdade nós queremos o número de possibilidades possíveis para que não seja um múltiplo de 3. É o que sobrou, são 6.
Então anota aí, 9 vezes 6, número de possibilidades totais, vezes o número de possibilidades entre que não são múltiplos de 3. E vezes a soma dos números nas 3 bolas sorteadas que sejam múltiplo de 3. Então, só resta 3. No caso, a nossa multiplicação 9 vezes 6 vezes 3 resultará em 162. Você pensa no seguinte: em cada sorteio nós tivemos 9 possibilidades, que era o número de números, número de algarismos possíveis, o número de bolas possíveis. Ele se repete 3 vezes, foram as 3 vezes sorteadas. Então, nós fazemos 9 elevado ao cubo, o que seria as 9 vezes representadas de que não se alteraria a possibilidade disso acontecer. Então, 9 elevado à terceira são 729. Então, vamos pegar o número de possibilidades total é 729. Pois bem, lembra da multiplicação que nós fizemos? 9 vezes 6 vezes 3 é igual a 162. 162 sobre o número total de possibilidades, que daria 162 sobre 729, decompondo esse número, nós chegaremos ao resultado de letra A, 2/9, o que nos responde a possibilidade total da soma dos números das 2 primeiras bolas sorteadas que não sejam múltiplo de 3 e a soma dos números nas 3 bolas sorteadas que seja um múltiplo de 3. Pois bem, essa foi a correção de 2 questões da prova da OBMEP 2017 para um trabalho de matemática do Sedup Hermann no ano de 2017. Bom, eu sou o Vinícius, da Informática 403, e esse foi o meu trabalho. Boa noite.